de oração e os serviços que compõem essa reunião. É importante, antes de adentrar a essa formação, lembrarmos que o nosso grupo de oração é formado de 3 momentos, conforme o Cláudio nos ensinou ontem, que é o núcleo de serviço, a reunião de oração e o grupo de perseverança. Vamos repetir? O meu grupo de oração, repete? É composto de 3 momentos. Núcleo de serviço, reunião de oração e grupo de perseverança. Quais são os 3 momentos mesmo? Tá, tivesse 2 mais aí, né? Cara difícil. Vamos lá de novo? Núcleo de reunião de oração, grupo de perseverança. Vamos lá. Bom, aí consertando. Estava desligado, ligado. Sobre a reunião de oração, é bem isso que a gente tem que entender, que é o segundo momento do grupo de oração. Nós, ao passar dos anos, nós intitulamos a reunião de oração como grupo de oração. Isso não tem perda nenhuma. Em algumas cidades chamam de carismática, né? Para nós é importante nós entendermos o que é que existe esse momento chamado de reunião de oração, que é um momento informal, né, marcado principalmente pela espontaneidade. O que é esse informal? Quando nós vamos à Santa Missa, nós devemos lembrar que a Santa Missa existe toda uma formalidade. Os ritos iniciais, a liturgia da palavra, a liturgia eucarística, os ritos finais. Ou seja, é preciso de toda uma formalidade que nós não vamos encontrar dentro da reunião de oração. A reunião de oração, apesar dela ser informal, ela tem uma sequência, né? Ela tem uma situação que nós devemos sempre estar observando, como o Klaus colocou ontem, eu vou falar, mas não é aquela coisa extremamente rígida que tem que ser passo a passo. Porém, eu não posso inserir na reunião de oração algumas situações que a gente tem visto muito aí em grupos de oração. Lá na Capadócia você vê isso demais. Pessoas fazendo procissões de entrada, faz naquela procissão, entra pregador, entra a palavra, entra isso, entra aquilo. Isso aqui não acontece aqui, só acontece lá na Capadócia, graças a Deus. Grupo de oração não é para isso, né? Grupo de oração é local para batismo do Espírito Santo, é para louvor, conforme a gente vai ver daqui em diante. O conceito da reunião de oração é o momento em que os participantes se encontram semanalmente para a oração, especialmente o louvor. Por isso nós vamos daqui a pouco começar a entender que a reunião de oração, basicamente nós somos chamados a praticar o louvor, a viver o louvor. Na reunião do conselho, semana passada, do conselho estadual, uma das pautas que foram tratadas é essa questão do louvor, sobre a importância do louvor. E a prioridade, né, uma das prioridades para a renovação o ano que vem, além do grupo de oração, é a volta à prática do louvor. As pessoas já não sabem mais louvar. As pessoas, elas perderam o louvor, a capacidade de louvar. E a gente vai entender que muitas vezes isso aconteceu por vários problemas. Pela questão de colocar novenas, pela questão de colocar a oração do texto dentro da reunião. Nós voltamos aqui a insistir que são orações necessárias, importantes, e que nós devemos ter na nossa prática enquanto católicos. Mas a palavra vai nos ensinar que existe um momento para cada coisa. Vamos lá? Existe um momento para cada coisa. Nós temos que aprender a entender isso, né? Nós devemos lembrar que lá na reunião de oração, como vai falar aqui, aparecem pessoas de tudo quanto é jeito.
curiosos, pessoas doentes. Aqui deve acontecer muito isso, eu tenho certeza. E engraçado que eu vejo alguns coordenadores reclamar disso. Eu vejo algumas pessoas se queixarem disso. O movimento está aí à disposição a servir, por isso a gente não deve se queixar. Mas principalmente é porque algo de extraordinário está acontecendo quando esse tipo de coisa que eu vou falar agora acontece. O que é? A pessoa está lá na pastoral da família. A pastoral da família vai lá ajudar. E tenta. Aí de repente, o membro da pastoral da família chega e fala: olha, esse aqui não tem jeito. Esse aqui não tem que mandar lá para a renovação carismática. Semana passada, lá eles falam, mandar para a carismática. Semana passada, eu vou e volto todos os dias, para eu trabalhar, eu tenho que andar 32 quilômetros. Tem um irmão meu, de caminhada, ele é da pastoral da família. Ele estava dentro do carro. Falou assim, Lúcio, ele chama de Lúcio, né? Falou assim, Lúcio, seguinte, eu visitando lá o fulano e a fulana, eles estavam separando, já fizemos de tudo. Então, a gente resolveu lá, nós começamos lá na reunião da pastoral da família, e a gente quer que a carismática vá lá fazer uma visita para eles. Isso acontece aqui, sim ou não? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Sabe por quê? Porque eles estão enxergando aquilo que você não está enxergando. Eles estão enxergando que Deus continua manifestando o poder dentro da renovação carismática do povo. Então para de lançar situações, palavras negativas contra o teu grupo. Se as pessoas lá de fora estão vendo, é porque Deus está fazendo. Entenderam? E vai continuar sendo assim, porque não é vontade do Lúcio, não é vontade do Alessandro, não é vontade do Cláudio, é vontade de Deus. Nenhuma palavra lançada contra o nosso grupo de oração vai destruir, porque o Senhor não vai permitir. Como já foi colocado pelo Klaus ontem, dentro de Atos 2, você tem toda aquela situação, né, do grupo de oração que nós vivemos, mas principalmente a vivência pentecostal, a vivência da comunidade ali, se manifestava o poder do Espírito Santo, a unção de Deus que era manifestada ali naquele povo. E aí, na nossa reunião de oração tem que ser assim. Tem que ser uma reunião de poder, tem que ser uma reunião onde as pessoas que foram lá, elas podem ser tocadas, elas possam alcançar aquilo que elas forem buscar naquele dia. E geralmente acontece assim: eu vou lá buscar algo que eu estou precisando neste momento, mas a partir dessa busca, a partir dessa situação, eu sou chamado também a ser inserido. Por isso a pessoa que está lá, ela precisa encontrar sinais de fé, sinais de fraternidade, sinais do poder de Deus, para ela se sentir atraída a fazer parte dessa comunidade, a fazer parte dessa cultura de Pentecostes que nós tanto falamos. E o momento ideal para isso é a reunião de oração. Por isso, cada reunião de oração ela é única. Porque vai acontecer o seguinte, meu irmão: vai ter um dia que vai ter um desesperado, vai ter um dia que vai ter um doente, alguma pessoa que vai estar lá, vai ter pessoas que vai chegar lá na tua reunião de oração, como aconteceu na minha. Um dia, uma pessoa ela entrou na reunião de oração, e a gente ficou sabendo isso no final do testemunho, que ela falou o seguinte: eu vou lá naquela carismática, lá onde o povo está falando, se Deus não falar comigo, eu vou me suicidar. Uma pessoa desesperada. E a nossa reunião tem que ser de poder. E durante a pregação, a pessoa que estava lá pregando, o pregador, foi falando aquilo que aquela mulher precisava ouvir. Toda a pregação foi voltada para ela. Ser um pregador, saber, mas foi voltada para ela.
E ao final, ela pediu uma palavra. E foi testemunhar isso. Por isso, as nossas reuniões têm que ser reuniões de poder. Por isso nós vamos entender que não existe, minha irmã, aquela coisa, na hora de fazer a avaliação de uma pregação, essa pregação hoje, me desculpe a palavra, foi uma merda. Foi uma merda para você. Mas para aquela irmã, salvou a vida dela. Nós vamos entender que avaliar uma pregação é saber, foi fiel ao tempo? Foi fiel ao tempo? Usou de todos os elementos? Porque a palavra não promete nossa, a palavra é de Deus. Eu não posso questionar essa palavra. Enquanto avaliador de uma pregação, eu tenho que saber aquilo que eu vou avaliar. É sempre importante. A renovação carismática católica, ela foi crescendo. Em virtude desse crescimento, a gente pulou várias fases de formação. Nós tivemos que fazer várias situações. Não teve um módulo adequado de formação. Então muitas coisas foram inserindo na realidade da nossa reunião de oração. Por isso eu tenho uma expressão que eu gosto muito de trabalhar, que é a expressão desconstruir. Nós criamos muitas coisas em nós construímos muitas situações em nós que é preciso desconstruir nesse momento. Primeira coisa, reunião de oração não é uma aula. Não é uma aula, não é um lugar onde eu vou ensinar as pessoas, é um lugar onde eu vou pregar enigmaticamente, é um lugar onde a pregação é de poder, porque vai ter um curioso, vai ter uma pessoa precisando ouvir uma palavra de poder naquele momento. Não é um grupo de discussão. Eu leio a palavra, vamos aí, gente, ou partilha ou discussão, abre-se a palavra e vamos partilhar e vamos discutir a palavra. O Klaus está lá necessitando de ouvir uma palavra e as pessoas começam a partilhar, discutir situações que não vão levar a uma manifestação em relação àquela pessoa que está necessitada. Então, muitos grupos de oração introduziram esse tipo de debate, pela ausência de pregador, pela ausência disso. Marilúcio, não tinha como fazer outra situação, não tinha pregador. Então eu tive que criar um grupo de partilha. Meu irmão, pode faltar música, pode faltar pregador, só não pode faltar o Espírito Santo. E se o Espírito Santo está lá, você consegue pegar a palavra e louvar a Deus. No louvor Deus habita, no louvor Deus cura, no louvor Deus liberta. Se nós redescobrirmos o poder do louvor, nós vamos conseguir ser libertos de todas essas situações. O problema é que nós começamos a endeusar, a idolatrar pregadores, a achar que quem leva a graça é uma determinada pessoa. E todos nós estamos fazendo. Esse fenômeno não está acontecendo só dentro da igreja católica, na renovação carismática, não. Os irmãos protestantes estão tendo muito isso, endeusar pessoas. Nós não podemos fazer isso. Não é uma reunião social onde eu vou lá, tem um evento social. Existem momentos, de vez em quando, comemorar o aniversário da reunião de oração, uma festa à parte, após, mas não é local para isso. E como dito, não é uma reunião para fazer a novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Hoje é o 4º dia da nossa novena das mãos ensanguentadas de Jesus. Vai lá para a novena. Reunião de oração não é para isso. Quer fazer a novena? Pode fazer. Mas não na reunião de oração. Reunião de oração não é para isso. Quer rezar o terço? Paulo já falou. Pode rezar. Antes da reunião de oração. Finalidades. Primeira dela, para louvar o Senhor. É a maior de todas. Nós vamos ver agora daqui a pouco o ciclo carismático que nos proporciona a redescobrir o poder do louvor. É impressionante como a palavra de Deus, eu não vou entrar muito nesse mérito, porque o Klaus vai falar, mas aonde nós temos ido, e lá na minha diocese, nós adotamos esta forma: o ciclo carismático inspirado pela palavra. Existem ciclos carismáticos que são espontâneos, mas nós adotamos o ciclo carismático inspirado pela palavra. Porque muitas vezes
nós não sabemos, nós não temos inspirações para louvar ao Senhor. E a palavra, ela nos dá essa inspiração, como aconteceu aqui agora de manhã. É a palavra nos inspirando a louvar o Senhor. E nós vamos centralizar todo o trabalho de louvor, da reunião de oração. Precisa ter esse cuidado específico com o louvor, porque é ele quem realmente retrata toda a realidade da nossa reunião de oração, mostra realmente a entrega das pessoas na reunião de oração. A experiência do batismo no Espírito Santo. Meus irmãos, uma coisa que tem acontecido errada demais. O dirigente da reunião está lá, conduzindo a reunião, e faz o louvor, de repente ele pede uma música e canta uma música do Espírito Santo e já levanta a mão e começa a orar em línguas. E eu te pergunto, Priscila, é o primeiro dia que você vai na reunião de oração? Você não precisa receber o batismo do Espírito Santo? Você não precisa que alguém ore por você? Lógico que sim. Então a pessoa que está na frente coordenando a oração, nós temos que proporcionar dentro do ciclo carismático. É uma das orientações que nós fazemos, é que quando for clamar o Espírito Santo, que se use da dinâmica de solicitar o irmão para colocar a mão sobre o outro e orar pelo outro. Clamar o Espírito Santo sobre aquela pessoa, para que a pessoa receba o Espírito Santo. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos lembrar que o Espírito Santo, ele vem em auxílio à nossa fraqueza, ele não vem em auxílio à nossa preguiça. Muitas pessoas têm preguiça de orar, estão orando em línguas. Comece a orar em línguas, é mais fácil. Tem irmãos dentro da renovação carismática que está assim: Xandalabaria lacanda, lalabaxia lacanda, lalabaxia lacanda. Quer falar, irmão? Essa questão de imposição das mãos é necessária no grupo de oração. Só que tem uma diferença daquilo que acontece na Capadócia do que precisa acontecer. Então, impor as mãos não é ficar fazendo carinho, tá certo? Ficar empurrando o irmão, repouso, irmão, tá? Não é isso. Imposição de mãos é diferente de indução. Então, você encosta a mão no ombro. Algumas localidades o sacerdote pede que não ponha a mão na cabeça, que ponha só a mão no ombro, certo? Não sei qual é o caso de Luciane, mas algumas localidades o sacerdote pede que não ponha a mão na cabeça, só no ombro. Então coloque a mão no ombro, ore, peça o batismo do Espírito Santo. Não precisa ficar alisando, não precisa ficar empurrando, não precisa ficar fazendo nada, tá certo? Evangelizar climaticamente. Cláudio já falou, eu não vou entrar no mérito. Construir a comunidade cristã. O grupo de oração deve servir para isso. A reunião de oração é um momento propício, e os serviços que a gente vai ver daqui a pouco proporciona a gente criar essa comunidade carismática dentro ali do nosso grupo de oração. É um amor fraterno, onde as pessoas se amam, onde as pessoas se encontram, onde as pessoas estão ali inseridas a viver esse momento, a levar realmente a ter a experiência da fé carismática. Por isso, ela tem que levar as pessoas a viver isso. E um dos instrumentos que proporciona isso é o grupo de perseverança, que é um dos calcanhares de Aquiles da renovação carismática católica. E ontem eu, Alessandro, quando o Cláudio perguntou: o que seu grupo de oração não tem? Você lembra da pergunta? Muitos falam muita coisa. Eu e o Alessandro, a gente foi unânime. Grupo de perseverança está falho. Grupo de perseverança não está acontecendo. É uma luta, é uma batalha. Na maioria das vezes não acontece porque o núcleo já está sobrecarregado, o Ministério de Música está sobrecarregado, e a gente não formou o povo, não tem servo para auxiliar o grupo de perseverança. Está vendo a importância da formação? Tem muito serviço, tem que arrumar servo. Cláudio vai falar daqui a pouco no final, Cláudio? Pode falar? Grupo de perseverança, inclusive tem 3 apostilas que a renovação ela produziu. É um dia que não é no dia da reunião de oração, não é no núcleo. Se formam células, grupos de pequenas pessoas, aonde você trabalha uma outra reunião,
para aquelas pessoas que foram inseridas dentro da reunião de oração, elas possam também ser capacitadas. É um momento também de formação na fé, não só essa formação específica aqui. As pessoas precisam ser formadas na fé. As pessoas, elas têm pessoas que não são batizadas, pessoas que não estão vivendo o sacramento, pessoas que não conhecem a realidade da Santa Missa. Então é um momento que a gente proporciona às pessoas a viver. E aí a dificuldade que nós temos, porque você já tem a reunião do núcleo na semana, você já tem a reunião de oração, e você já tem a sua vida particular. Por isso nós precisamos de pessoas capacitadas para desenvolver esse trabalho. É um serviço mais. E ele proporciona que essas pessoas que estão chegando dentro da reunião de oração não vão embora. É muito importante. Já existem 3 apostilas que têm um conteúdo que você pode trabalhar dentro desse grupo de perseverança. Eu não sei se o pessoal aqui já tem, já está usando, porque esse grupo de perseverança, o Conselho Nacional viu que estava muito solto. Então estabeleceu um roteiro, ó, siga isso aqui, faça isso no grupo de perseverança, para que as pessoas possam caminhar. É catequético. Isso mesmo. É muitas. E aí, é bem isso. Eu levei uma chamada de atenção do meu pároco lá no ano passado. Falei assim, Medluso, vou te dar uma lição na diocese. Eu posso falar, Padre Marcos. A renovação carismática católica está produzindo muito protestante. Vocês têm que trabalhar isso. Vocês têm que descobrir uma forma para acabar isso. Ah, pelo amor de Deus, não é isso não. Eu falei assim, olhem e vejam o que está acontecendo. Dá para escutar, né? É mais ou menos alto, né? Lá em Anápolis, só para ajudar, desculpa atrapalhar. Lá em Anápolis, o Evangelho está esperando fazer o seminário 1 para convidar eles para ir para a igreja deles. Se é o seminário 1, pegava para eles. Vocês não entenderam. Nós também essa experiência que pode falar melhor que nós. Anápolis tem um passado traumatizante com essa questão. Nós tínhamos um grupo de oração lá em Anápolis que dava, isso na década de 80, que dava umas 3.000, 4.000 pessoas. Foi coordenado por um irmão nosso lá. E esse irmão nosso um dia brigou com o sacerdote e montou uma igreja protestante. E todo mundo que estava no grupo, ele levou para a igreja. Inclusive, ele subornava os membros do núcleo, do antigo núcleo, com dinheiro, com cargos de obreiro, tal, tudo para ir para a igreja dele, para poder continuar isso. A igreja está lá de pé até hoje, ele até já morreu, mas a esposa dele virou a bispa da igreja e continua lá a igreja até hoje. Mas, por isso que é importante doutrina. Por isso que é importante doutrina. A gente não dá doutrina no grupo. É por isso que é importante o grupo de perseverança. Para você ensinar os dogmas marianos, a Eucaristia, o credo, tudo isso no grupo de perseverança. Porque quem se funda na fé, quem se firma na fé, não larga a verdadeira igreja de Cristo. Tá bom? Característica centralizada na pessoa de Jesus. Aí vem aqueles questionamentos lá no texto novamente, toda uma reunião voltada para Nossa Senhora. Não. A reunião de oração é centralizada na pessoa de Jesus. Todo o trabalho é levar a pessoa a ter um encontro pessoal com Jesus. Ela é carismática, fraterna e alegre, espontânea e expressiva, ordenada. Eu vou trabalhar cada um desses elementos nos serviços. Vamos lá agora. Serviços. E agora a coisa vai pipocar. E aqui, gente, são orientações, são experiências. Falar para o Cláudio mais cedo que não existe regra. Tem um pessoal que chega depois, sai dessas formações e fala assim, ó, o pessoal lá falou que tem que fazer assim e não pode fazer de outro jeito. Existem orientações, experiências que o Conselho passa para nós. Existem outras experiências que nós não temos conhecimento que devem ser colocadas à luz do discernimento, tanto reflexivo como o discernimento espiritual, para nós sabermos se eles podem sim ou não fazer parte disso. Isso aqui pode passar. Equipe de arrumação.
Em alguns locais, essa equipe é necessária, porque se reúne numa escola, igual fiquei sabendo aqui, tem um grupo que se reúne numa escola, que tem que organizar o ambiente, que tem que preparar as cadeiras, que tem que limpar as cadeiras. Em outros grupos de oração, você se reúne dentro da igreja, como é a minha lá, o meu grupo de oração. Você chega e já está tudo organizado, porque existe toda uma manutenção, uma estrutura ali de organização, mas existem alguns serviços que não estão ali presentes naquela estruturação, como organizar a caixinha de oração, colocar no local adequado, verificar se a mesa da palavra está lá, onde o pregador vai usar, se tem água, se não tem água. Existe todo esse trabalho que se deve trabalhar, preparar o local, o ambiente, para que isso possa acontecer. E é sempre importante, e aí tem orientações, quando você tem dificuldade em organizar essa equipe, existem algumas experiências que revezam por não ter esse ministério, preferiram não ter, revezar esse serviço entre alguns ministérios. Olha, essa semana o Ministério de Pregação está escalado para fazer isso. Essa semana o Ministério de Intercessão está escalado para fazer isso. Aí o pregador fala: eu? Pregador? Ir lá fazer arrumação? Está de brincadeira, né? Eu já prego. Eu sou convidado para pregar lá em Cristalina. O que você está achando? Então, existe também essa forma de trabalhar a humildade da pessoa, desenvolver isso. Ministério de acolhida e recepção. A gente tem sempre que lembrar, e aí, Paulo, novamente o comprometimento aparece ali. Tem que ser pessoas em todos os ministérios, tem que ter pessoas comprometidas com esse serviço, sabendo que eu estou lá indo para a reunião de oração, fazer esse processo de acolhida. Quantas pessoas devem ter nesse ministério de acolhida? Deve ser proporcional ao número de pessoas que se tem no grupo de oração. Você tem um grupo de oração com 100 pessoas, tem uma só para acolher 100 pessoas, é muita coisa. Outra coisa que a gente deve estar atento nesse ministério de acolhida, tem pessoas que elas detestam ser abraçadas. Não é verdade? Tem pessoas que quando você vai abraçar ela, aí a pessoa já sai de casa e fala assim: olha, a igreja tem 3 portas. O ministério da acolhida fica na primeira. Eu vou dar a volta e vou entrar pela porta da lateral, porque eles não colocam ninguém lá. Como o Espírito Santo ele é esperto, ele é inteligente, ele vai falar para você: você tem 2 opções. Primeira, fecha a porta da lateral. Segunda, coloca alguém lá. Por quê? Essa dificuldade da pessoa em receber esse abraço, em receber esse acolhimento, é necessidade de cura. A pessoa precisa ser curada de algum trauma, de alguma situação que ela tem, que ela traz consigo. E o ministério da acolhida, para isso, não existe local melhor para isso acontecer. Acolher a pessoa tem que se sentir acolhida. Maria Lúcia, fala a questão de homem com homem, mulher com mulher, essa questão também da problema. Então, está lembrando aqui, deixa eu no último slide, eu vou estar falando isso. A pessoa que participa, que vai ser escolhida, é uma pessoa que a gente tem que sempre lembrar que ela tem que participar ali dentro do grupo de oração. A pessoa, ela tem que demonstrar ali esse acolhimento para que aquele que chega abra o seu coração, para aquele que chega, já a partir daquele momento, possa quebrar o gelo. Em muitos locais, a gente falou que a quebra de gelo acontece lá no momento da animação. Isso está errado. A quebra de gelo não acontece no momento de animação. A quebra de gelo acontece na acolhida. É lá na acolhida que acontece a quebra de gelo. É lá na acolhida que a pessoa já deve se abrir a tudo aquilo que vai acontecer. Aqui, como o Klaus falou ontem, nós precisamos sair do tradicional. Boa noite, a paz de Jesus. E nós precisamos
ser intrépidos nesse momento. A pessoa ela tem que agir com autoridade nesse momento de chegar e falar com a pessoa. Aqui alguns exemplos, vamos ler? Seja bem-vindo, meu irmão, que o poder do Espírito Santo possa transformar a sua vida. Isso aqui vai estar condicionado ao rema. Não vai ser por acaso, eu vou falar isso toda semana, vou criar uma frase para cada semana, uma frase pronta. A pessoa ela tem, do mesmo jeito que o pregador, o músico deve estar ungido, ela também deve estar e chegar de acordo com o rema, falar de maneira poderosa, olhando no olho, para inquietar aquela pessoa precisa ser inquieta. Faça favor aqui, irmão, da câmera. Está chegando 10 pessoas. Irmão, vem cá, irmão. Está chegando 10, está todo mundo chegando. Ela vem chegando, eu venho chegando, chega de lá. Vem andando, vem chegando. Eu olho para ele, olho para ela, estamos chegando. Boa noite, a paz de Jesus. Boa noite, a paz de Jesus. Boa noite, a paz de Jesus. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim, eu tenho que ter música. Calma! Ao segurar na mão do irmão, ao pegar na mão do irmão, tem que olhar no olho e falar uma palavra de poder, como tem alguns exemplos ali, para que aquela pessoa seja impactada naquele momento. E aí começa o zelo e o cuidado. Geralmente a gente coloca pessoas lá, fazer a acolhida, de qualquer jeito, sem escolha, sem discernimento, como o Klaus falou. Tem irmão que a gente coloca um homem lá para fazer a acolhida e tem alguns desvios de conduta. Ele começa a querer abraçar todas as mulheres. Isso é fácil de notar. Vai lá, abraça a mulher, fica lá falando a acolhida durante 40 segundos. Chega um homem, boa noite, Pai Jesus. Nós precisamos evitar essas coisas. Ter tanto na acolhida homens e mulheres para fazer. E quando não tiver, quando só tiver homens, orientá-los. Gente, cuidado. Vai justamente no dia que a esposa consegue levar o esposo. Aquele cara que nunca foi, na hora que chega, já lembra quando abraçando a mulher daquele jeito. Um dia nós perdemos, pode voltar, gente, obrigado. Até que isso é sério. Nós perdemos uma pessoa do nosso grupo de oração, que o marido foi junto, e aí o pessoal da música falou assim: fala para o irmão do lado que você ama ele. Isso acontece no grupo de oração? Mas acontece. Aí o irmão do lado estava, a mulher, o esposo e o irmão do lado. O irmão falou: eu te amo. Né? Seguiu a orientação. Não estou mandando vocês pararem de fazer isso não, só para vocês verem os absurdos que acontecem. Aí a mulher ficou sem graça, né? Tal, o marido olhou assim, pegou na mão dela e vamos embora. Tirou ela de dentro na hora. Tem razão de você gostar de vir aqui. Está explicado por que você vem aqui. Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado com essas situações, né? Ela é responsável também em fazer cadastro dos irmãos. E hoje, isso inclusive foi discussão na reunião do conselho, porque já estão falando que quem faz isso agora é o Ministério de Comunicação. O importante é que faça, né? O cadastro dos irmãos. Precisa ser feito o cadastro dos irmãos. A equipe de acolhida ela pode fazer isso. Ela pode também, por isso que eu coloquei aquela observação, ver quem está faltando e quem não está faltando. Anotar lá. Mas meus irmãos, discretamente, tem pessoa que chega: ô fulano, você faltou semana passada, né? Na frente de todo mundo. Faz ali de maneira discreta. A gente tem que ir conhecendo as nossas pessoas, para depois fazerem trabalhos, né? Mostrar para o núcleo: olha, fulano está faltando, fulano não está comparecendo. Existe muito serviço a ser feito, e a nossa equipe de acolhida só está no abraço a paz de Jesus. Pode enviar a mensagem. Tem um pessoal de Brasília, não sei se tem gente de Brasília aqui, tem um cara lá que inclusive desenvolveu um sistema, um aplicativo para mandar mensagens. Ele quis vender lá para a minha diocese. Eu falei: irmão, nesse momento a gente tem muita coisa que dá para fazer, não dá conta ainda. Aqui, ó, só para terminar sobre a acolhida, geralmente a gente manda as pessoas para a acolhida, aquelas que não tem nada para fazer, a gente manda para a acolhida.
Vai lá para a colheita. Não é assim? Uma das características importantes para você que está selecionando essas pessoas, ali na reunião de oração, no que eu sempre atento, sabe quando você fala assim, abraça o irmão, né, no momento de animação, de uma coisa, existem pessoas mais espontâneas que já abraça, já fala, já diz mensagem, opa, uma pessoa boa acolhida. Então estejam atentas a essas manifestações. Pregação. Nós já sabemos o objetivo da pregação é atingir, dentro da reunião de oração, é fazer a pessoa experimentar a misericórdia de Deus através da experiência do batismo do Espírito Santo, que é onde ela vai ter essa experiência com Jesus também. Mas aqui algumas situações que a gente quer colocar. Fidelidade ao tema. O núcleo de serviço vai lá, acolhe o tema, escuta a palavra, precisa acolher. Precisa acolher o tema. Então vai lá, acolhe o tema que Deus revela e ali distribui entre os ministérios, o serviço, conforme o Cláudio falou ontem, e passa para o pregador. O pregador deve trabalhar em cima desse tema, deve estar atento a esse tema. Tem pregador que chega na reunião de oração e fala assim, olha, me passaram o tema tal, mas eu estava rezando e Deus falou que não é para falar nada disso. Deus falou que é para falar isso. Aí eu penso comigo, esse cara é um iluminado. Esse cara é o próprio Espírito Santo na terra. Só pode. Porque tem todo um núcleo, tem todo um grupo de pessoas que oraram, acolheram. E aí ele chega lá e ele, não é esse tema. Ainda bem que a gente já passou por aquela fase do núcleo virar para o pregador e falar assim, prega aquilo que você achar melhor. Prega o evangelho do dia. Fique à vontade. Se a palavra o versículo se dedique bastante nessa questão, nós vamos falar à frente, eu já vou falar agora para ganhar tempo. Na hora do pregador preparar a palavra, já olhando para essa questão do rema, nós só temos de 15 a 20 minutos na pregação. Aí o núcleo vai passar uma passagem com 18 versículos. Essa passagem aqui tem 18 versículos. Mas qual é o centro dessa passagem que foi revelada? Qual é o rema? Porque se o cara for ler 18 versículos, 3 minutos já foi embora na pregação. O núcleo tem que ter esse cuidado. E o núcleo geralmente não tem esse cuidado. O núcleo passa para o pregador os 18 versículos. Nós temos que passar o rema, o centro daquela revelação. O pregador pode citar outras reflexões, alguns momentos, alguns versículos que se encaixam? Pode. Mas lembrando que devem estar ali, corroborando com a situação do rema. O pregador deve estar atento à postura quando está fazendo a pregação. Tem pregador que vem e fica assim. Acontece isso, quase cai. E prega assim. Tem pregador que vai pregar de bermuda. Tem pregadora que vai pregar com a roupa mais apertada. A gente tem que ter misericórdia dos irmãos. Essa postura aqui, é importante. Nós temos que saber que nós estamos pregando ali, tem pessoas nos olhando. Nós precisamos estar atentos a essa postura. A pregação, que o Cláudio já falou, é em média, não é pregação de encontro. O tempo deve ser respeitado. Eu volto aqui bater na tecla dessa questão. Lembra que existem pessoas que têm horário para sair de casa e voltar para casa. A reunião precisa começar às 7h30 para mim, Sérgio. 7h30. 7h30 a reunião tem que começar. A reunião precisa terminar 8h30 ou 9 horas, conforme o grupo. 9 horas. Aí tem um pregador, aquele iluminado. O iluminado vai e fala assim, não, mas
O Espírito Santo estava falando. Tô na unção. E o Espírito Santo precisava, eu estou na unção, o Espírito Santo foi revelando, foi falando que eu precisava pregar mais, eu fui pregando, ela voltava o Espírito Santo. Pergunta para o teu irmão se o Espírito Santo é bagunçado. Pergunta aí do lado aí. O Espírito Santo é bagunçado? O Espírito Santo é bagunçado, sim ou não? Ele sabe do tempo? O Espírito Santo está soprando no pregador. Para, meu filho, para, acabou o seu tempo, para. Aí o cara já está na carne há muito tempo. Ele precisa ser fiel ao tempo. Nesse período está contemplado a oração e a questão de texto curto, que já foi falado. O pregador precisa. Quem entrou no grupo de oração, um casal, olha, uma pessoa entrou no meu grupo de oração, uma pessoa que via totalmente um mundo, para assistir a missa 7 dias. Só que, por favor, quem não tem 7 dias, não? Cadê a missa 7 dias? Pegou. Eu falei, não, aqui é um grupo de oração. Ah, esse povinho aí? Fica aí. Tá. O grupo acabou às 9h30. Eu fui tocado quando eu falei alguma coisa, repousei, porque a pessoa pregador pregou na hora da oração, repousei. Eu fui tocado na hora que eu repousei. Falei algumas coisas. Assim, é muito difícil isso. Tem vezes que o Espírito Santo está aí, os 47, não sei mais. Eu respeito. Assim, eu testemunho que eu vivi no meu grupo. Tem vezes que o grupo acaba mais tarde, mas o Senhor também toca. É difícil, mas você está falando, mas toca não. Primeiro que eu não sou coordenador, né? Coordenador você está começando. Mas é o seguinte: para Deus nada é, para Deus nada é impossível. Às vezes, nas nossas negligências, imprudências, Deus precisa fazer. E diante de toda aquela bagunça que o teu grupo fez, me desculpe, naquele dia, Deus não podia deixar aquele homem embora sem ser tocado. E diante de toda aquela situação, Deus teve que passar por cima de vocês e fazer a graça acontecer. Mas a gente tem que lembrar que algumas frases precisam cair em virtude dessas situações. No final tudo dá certo. O Espírito Santo ajeita em tudo. Geralmente é o que acontece nessa situação. O Espírito Santo dá um jeito, porque nós não fizemos o que precisava ser feito. O pregador ele precisa assistir e ouvir pregações. Tanto participar, só para concluir que eu já te passo a palavra. Ele precisa fazer isso em casa, se preparar, mas ele também precisa sentar no banco do seu grupo de oração e ouvir os outros pregadores. Tem pregador que acha que não precisa mais ouvir pregação. Tem pregador que já acha que está salvo, que já está lá no céu. Por isso não vai para o grupo de oração, só vai para o grupo de oração pregar. E aí vem aquela, não, porque eu fui convidado para pregar nesse dia lá no tal grupo. Ah, nessa terça eu fui para tal grupo. Não, nessa terça eu fui para tal grupo. Espera aí, do seu grupo você não participa? A tua vida agora é só pregação? Não pode ser assim. Tem que estar lá. Faço parte de uma comunidade, servindo ou não, eu tenho que estar lá naquela comunidade. Só uma pergunta, mas por exemplo, o cara está pegando, tem 20 minutos, passou os 30, 40, 50, começou a comer tempo de futebol, vamos dizer assim. Aí você olha para ele, você está levanta a mão, tem 10 minutos, você está sendo camarada aqui. Aí ele vai com 1h20. O que eu faço nesse momento? A gente não pode ser em momento algum motivo de escândalo. Primeira coisa. A
gente sempre tem que agir com sabedoria. Em alguns momentos, a gente vai ter que aceitar esse irmão pregar 40 minutos. Eu não vou poder lá tomar o microfone dele. Porque vai ter um irmão naquele dia lá na frente que vai achar muito estranho. Mas existe uma ferramenta dentro do núcleo de serviço que chama avaliação da reunião, que o Cláudio falou. Lá, por isso que eu vou estar marcando lá, existem fichas, que naquele material, no link que eu te passei, que existe uma ficha de avaliação da reunião de oração. Essa ficha ela foi desenvolvida, eu comecei a desenvolver ela e o Hernandes, aqui da Diocese de Pameri, mora em Caldas Novas, terminou de desenvolver. Lá vai ter essa questão do tempo. O núcleo senta com base nessa ficha, porque tem muitas pessoas que talvez já até esqueceram qual é o evangelho de hoje. Imagina daqui uma semana, você acabou de participar da missa, tem muitas pessoas que não lembram mais qual é o evangelho. Imagina daqui uma semana, aí vai estar lá, vocês pegam a ficha e olha lá, pregação de 40 minutos. Opa, tem um problema aqui. Aí tem o coordenador do Ministério de Pregação que está lá na reunião de oração. Eu vou virar para ele e vou falar: Cláudio, nós precisamos conversar com esse pregador. Ele precisa entender, ele precisa de uma formação para falar para ele que é só 20 minutos. Mas o Cláudio é um cara inteligente, é um cara sábio. Ele não quer ali, muitas vezes, exortar diretamente no primeiro momento. Então o que ele faz? Tem a reunião dos pregadores do grupo de oração, e o Cláudio pega esse tema e trabalha essa questão da fidelidade ao tempo. Trabalha essa questão que vai orientar os seus pregadores. Então a partir dali, espera que este pregador que cometeu essa falha, que ele não possa mais cometer. Cometeu de novo. Aí, meu irmão, é no individual. Aí é chegar para ele e falar: olha, o negócio é o seguinte, a reunião, o momento de pregação é 20 minutos, o irmão pode ajudar aí, pode colaborar, coordenador do Ministério de Pregação. Fala assim: olha, infelizmente, você tem que seguir. Pode falar, se dá uma orientação aí, tudo é orientação. A orientação que eu passei dos coordenadores que estão saindo, tem um estão aqui pode confirmar isso. Que quando chamar, convidar um pregador, estipula o tempo que ele vai ter de pregação no grupo de oração. E, se ele conduzir a oração após a pregação, o tempo que ele tem de oração após a pregação, onde ele vai exercer os carismas. Essa é a minha orientação para toda a diocese. Muito bom, é preventiva. É uma orientação que você está reforçando aquilo que o cara já deveria saber dessa formação, que é pregar de 15 a 20. Muito boa. Vou fazer uma pergunta diocesana. Você está na missa. Eu tenho um grupo de oração e tem um rapaz que não participa de nada do grupo de oração, e ele pega direto, ele é bom, cheio do Espírito Santo, e tem gente que acha ruim. Eu posso levar? Você ia falar, entendeu? Aí minha mãe fala: eu posso levar meu pregador? Ele tá bonzinho, mas tá ungido. Vou falar aproveitando essa questão, porque eu estou falando muito do pregador, né, irmão? Aproveitando a pergunta, esse negócio, lá na escola que eu fiz em Vitória, tem muitos momentos importantes para mim que eu peguei dali para frente. Naquela semana que começou a escola, a Kátia tinha acabado de ser eleita uma semana antes como presidente do Conselho Nacional. E a Kátia foi falar conosco, nós estávamos na escola, nós éramos ali umas 50 pessoas mais ou menos, e um dos pontos foi esse: para de convidar pregadores que não estão dentro da renovação para pregar no teu grupo de oração. Para de trazer aquele pregador que vem trazer fogo do céu, fazer parede rachar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porque ele vai embora depois na outra terça-feira que o teu grupo está cheio. Eu falo terça-feira porque é o dia do meu grupo, tá? Na outra terça-feira o teu grupo está vazio. Prepare o teu pregador. Ore pelo teu pregador. Esse negócio a gente tem chamado de pregador freelance. Pregador que não tem um grupo. Pregador que sai pregando. Aí os irmãos ficam chateados. Mas é porque ele prega muito bem, ele é da igreja, ele é ungido do Senhor, ele é isso, ele é aquilo. Se ele é isso tudo, por que ele não participa do grupo de oração? Se ele é isso tudo,
Que bom. Mas eu te pergunto, por que você não tem isso tudo, usando essa expressão lá no teu grupo de oração? Ah, meu Deus, ele é o cara. Ele não é o cara. O cara é o Espírito Santo. Nós adotamos lá na nossa diocese, a partir daquele momento, nós não podemos usar durante o ano, levar pregador de outra cidade, fora, de outra situação, mais do que 2 vezes ao ano. O pregador do grupo de oração tem que ser lá do meu grupo de oração ou da minha cidade, no máximo, e se eu conversar com o coordenador do outro grupo de oração. E está assim de pregador. A minha cidade tinha 5 pregadores que se revezavam pregando. Hoje nós temos 32 pregadores. Todos fizeram a escola de formação de pregadores. E aí o serviço começa a completar o outro. O pregador tem que ser ungido? Sim ou não? Sim. O seu ouvido não precisa ser ungido, não? É só quem prega que precisa ser ungido? Eu fiz uma lista com o planejador paroquial no primeiro dia que eu assumi a coordenação de 30 nomes da nossa paróquia aptos a pregar. Para dar incentivo, a partir do momento de que ele é convidado, ele teria o sentimento de se preparar e buscar a formação. E aqui, infelizmente, na minha coordenação, se viu mais gente de fora do que gente apta aqui da nossa paróquia para poder pregar. E aí cai dentro daquela situação que nós precisamos, a estrutura desse momento ajuda. Eu tenho a coordenação diocesana, eu tenho a coordenação de cidade, eu tenho a coordenação do grupo de oração. Quando eu tenho essa estrutura, eu tenho as diretrizes e tenho que saber qual que é a função de cada um desses coordenadores. O coordenador diocesano, ele vem, passa as orientações gerais, o que ele quer, quais são as formações que precisam ser feitas, quais são as práticas dentro da pregação que precisa ser feita. Vem o coordenador de cidade, começa a executar todas essas situações, e aí dentro dessas execuções, dessas formações, dessas situações, o coordenador do grupo de oração, do Ministério de Pregação, está em contato com o coordenador de pregação da cidade, e a partir daí começa a ter esse ciclo de fechar todo o caminho a ser percorrido. Porque vai ser esse coordenador da cidade, ao passar para o coordenador do grupo de oração, eles estabelecer essa sistemática, o coordenador do Ministério de Pregação, lá na reunião do núcleo de serviço, quando a coordenadora falar, o coordenador falar, nós vamos trazer o Klaus lá de Anápolis para pregar no nosso grupo de oração. Ele é o cara. Aí você vai levantar como coordenador do Ministério de Pregação lá, o serviço de pregação dentro do seu grupo de oração, e fala assim, peraí, estou preparando o pessoal. O pessoal está se informando, está se capacitando, está procurando, está fazendo estudo, está fazendo isso. Aí na hora de eu proporcionar essa oportunidade para a pessoa, vocês vão chamar a gente de fora. Como é que é isso? Gente, aqui eu não estou falando balela. Eu partilhava com a irmã que ontem. Mas os pregadores também têm que se formar, né? Mas é lógico. Falava com a irmã que ontem. Nós tivemos agora em setembro o 30º Jesus está vivo na minha diocese. Quem entregou lá foi o Padre Jonas Abib, o Padre Eduardo, fulano, só os top. 30º Jesus está vivo. Desde o ano passado o pessoal está me cobrando. Quem vai me entregar? Não consigo contar toda a história. Quando chegou na reunião final, eu montei um grupo de escuta profética. Eu falei assim, olha, grupo, e o Senhor já tinha revelado ao meu coração e da minha esposa, em oração, que deveriam ser pregadores da diocese. E eu não cheguei na reunião e falei assim, vai ser pregador da diocese. Eu montei um grupo de escuta profética, e toda a diocese tem que ter. Pensando, você tem que ter pessoas, em alguns momentos a gente precisa desse grupo de escuta profética. Montei esse grupo e falei assim, olha, vocês vão orar e vão escutar a Deus quais são os nomes que Deus deseja para o 30º Jesus estar vivo.
Pegou essas pessoas, 15 dias depois essas pessoas chegaram na reunião do Conselho Diocesano e falou: olha, o Senhor revelou que os pregadores para o 30º Jesus está vivo, deve ser da nossa diocese. Não é para trazer ninguém de fora. Os 3 pulou lá na hora e gritou já. Está louco? Vocês estão loucos? Eu pedi a palavra e falei: olha, o Senhor já tinha revelado isso para mim e para minha esposa há muito tempo. Eu falo para vocês, 30º Jesus está vivo na nossa diocese, foi uma bênção. Foi uma bênção. Eu nunca vi tanta pregação no dia. Foi porque os pregadores se dedicaram, porque os pregadores buscaram formação, tiveram acompanhamento da coordenadora do Ministério de Pregação, que é a minha esposa, acompanhou, a intercessão orou. Tem faltado isso. A gente entrega para o pregador, prega. A intercessão tem orado pelo pregador? Vocês têm orado na brecha do pregador? Quantas pregações no dia o pregador liga cancelando porque teve problema pessoal, porque teve isso, porque teve aquilo, e porque a gente não estava orando? Pregador que não tem tempo. Então a gente precisa, não é trazer pregador de fora, nós precisamos buscar formação, nós precisamos oportunizar essas situações para o pregador. E você sabe por que a gente busca o pregador de fora? Porque a gente quer trazer um cara que ele vem que o grupo esteja cheio de gente. Meu irmão, é o louvor, é o ciclo carismático. A pregação é 15, 20 minutos. Você vai trazer um cara lá de Goiânia, vai gastar um dinheiro, fora os pregadores freelancers que cobram. Misericórdia! Você pagar para uma pessoa pregar. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. Eu fui pregar numa cidade, que o dia inteiro, eu e minha esposa, o dia inteiro numa cidade lá, para pregar lá nessa cidade. No final o padre tirou o cheque lá e foi pagar para mim pelo Cimeire. Padre, pelo amor de Deus, não recebo. Não, tem que te pagar. Falei: padre, não recebo. Se o senhor quiser, se o senhor puder, ajuda com a gasolina. Aí o cara vai falar: eu vivo da providência. Que providência é essa? Cobrando? Providência é providência, Deus provê. Já aconteceu na minha vida. Um dia eu fui pregar em Caldas Novas, e lá no final eles quiseram pagar para mim. Falei: não recebo. Não, mas é o combustível. Falei: não, o padre, como eu estou aqui enviado pela paróquia, o padre pagou o combustível para mim. Já vim com o carro abastecido para ir voltar pelo padre, porque o padre que iria pregar, eu não pôde, mandou eu. Então vocês não precisam se preocupar. Não paga, não paga, não paga, não paga. Eu falei: não aceito, porque o padre já pagou. O cara pegou e enfiou a mão no meu bolso: se você não for, ninguém sai daqui agora. Eu falei: tá bom. No outro dia, a minha conta precisava de R$280 para não entrar no vermelho. Eu tinha feito uma promessa para Deus que nunca mais entrava no cheque especial. Naquele dia eu ia cair no cheque especial. Eu já estava pensando desde sábado que ia pedir a algum irmão meu emprestado, irmão de sangue, o dinheiro para cobrir. Quando eu acordei na segunda-feira de manhã, eu disse: nossa, deixa eu ligar para o Marinete para pedir o dinheiro emprestado hoje. Eu tenho que anotar, ligar para ele, pedir esse dinheiro emprestado, porque eu não posso entrar no cheque especial. Aí estou lá, aí eu olho para a camisa lá do banheiro. O homem não gosta de jogar roupa no chão, né? Estava lá, eu olhei para ela, ela olhou para mim. Eu lembrei do cheque. Falei: nossa, tem um cheque ali. Fui lá. Qual que era o valor? 280. Isso para mim é providência. Isso para mim é providência. Não é cobrar. Então assim, a gente precisa ter cuidado. E sem contar que a pessoa não está tendo a experiência do teu grupo. A pessoa não está tendo a vivência do teu grupo. Né? Foi embora o tempo, Klaus. Ficou só na pregação. Então veio aqui, né? Vai ficar feliz você falar do tempo público e horário. Ó, mas tem uma justificativa aqui. Posso falar a justificativa? Posso falar? É 2 temas num só, tá? É muito material. Mas eu estou deixando vocês perguntar. Pessoal, vou falar. Tem intercessão, tem ministério de música, eu não vou falar tudo.
Não dou conta. Vamos para as perguntas que eu acho que vai ser mais proveitoso. Eu posso responder as perguntas. A questão de intercessão, algumas coisas básicas. Vamos lá, vou falar de algumas coisas básicas da intercessão. A intercessão, ela precisa ter dia e horário para se reunir. E esse local tem que ser um local onde haja privacidade. Tem muita intercessão que o Santíssimo, ele é um local público. E a intercessão ali, ora aos pés do Senhor, não tem coisa melhor do que orar aos pés do Senhor. Mas toda hora ela está sendo interrompida por uma pessoa que chega e vai orar. Existem coisas que são sigilosas que não podem sair da intercessão, que naquele momento aquela pessoa vai ouvir. Então, o sigilo, nesse momento, ele deve sobrepor essa questão de estar aos pés do Santíssimo. Se você não tem, se lá na tua igreja não tem uma capela, ou se você não consegue fechar a igreja, mais importante é o sigilo. Outra coisa, intercessão não é local para fazer atendimento de oração. A maioria das pessoas sabem isso, mas continua levando gente para orar lá durante a intercessão. A intercessão, ela deve orar pelo núcleo de serviço, deve orar pela reunião de oração, deve orar pelos servos. Ela tem um motivo, deve fazer a escuta profética. Quem aqui já fez o estudo de intercessão profética, levanta a mão. Só vocês dois estavam nesse estudo? Jesus vai Goiânia. Ele trouxe. Quem aqui é intercessor? Vou perguntar de novo, quem aqui é intercessor? Vou dar mais uma chance, quem aqui é intercessor? Vou responder, todos nós somos intercessores. Todos nós somos intercessores. Quem atua no ministério de intercessão, levanta a mão. Alguns. A gente precisa fazer intercessão, ela está indo por esse caminho que a gente não pode perder, que é a intercessão profética. É um momento que a gente tem que fazer. Qual dúvida que vocês têm da intercessão que o Paulo vai conseguir responder para vocês? Qual é? Posso passar? Caixinha de intenções nas orações. A gente conta o que a gente vai caminhando, a gente vai vendo e vai acontecendo. A intercessão deve orar por essa caixinha. Lá na Capadócia tinha um grupo de oração que havia a coordenadora do grupo de oração, ela ficava responsável pela caixinha, que ela vai fazer tudo. O que ela fazia? Ela abria a caixinha, ia olhar os pedidos, e no dia que ela ia ministrar a oração, ela revelava que o Senhor estava curando todas aquelas situações. Vocês acham que é mentira? Estou falando a verdade. E aí uma pessoa do grupo de oração descobriu. E não teve coragem de chegar para a irmã e falar que ela tinha descoberto isso. Ele veio conversar. O que a gente faz? Precisa conversar. Pegou isso, aquilo, precisa conversar. Se não dá conta de conversar sozinho neste momento, busca auxílio de um irmão. Mas nós não podemos ser negligentes nessas situações. Os pedidos precisam ser queimados sem ser abertos. Regra básica. Mas ninguém sabe disso, mas tem gente que não faz isso. Oração por cura e libertação. Oração por cura e libertação, ela deve acontecer antes ou depois da reunião de oração. Existe o pronto-socorro. O pronto-socorro é aquele momento lá dentro da reunião de oração que a gente precisa ali prestar um auxílio emergencial. Então a gente precisa daquele momento. Mas também, como acontece lá no meu grupo de oração, a gente tem uma vez por mês que a gente tem um momento de atendimento à oração. A gente divulga, olha, toda terceira quinta-feira do mês, que é esse dia,
Os nossos ministros de oração por cura e libertação vão estar atendendo aqui na igreja. Pode trazer aquelas pessoas doentes, aquelas pessoas com problemas, situações, pode trazer que eles vão estar aqui por conta. Em média, vai de 30 a 40 pessoas receber a oração. Nós fazemos esse atendimento lá, que é um atendimento também que acontece lá. E aí, depois desse atendimento, o que acontece? Após o atendimento, nós direcionamos a pessoa a participar do grupo de oração. Olha, a reunião acontece na terça-feira, às 19h30, lá na Velha Matriz. Você é convidado a estar presente lá conosco. Aquele irmão não vai. Você orou por ele, ele não foi. Quem foi que direcionou ele até participar daquela quinta-feira? Nós vamos até aquela pessoa. Graças a Deus, muitas pessoas têm ido para o nosso grupo através desse atendimento. Eu fico até com medo de falar sobre o Ministério de Música diante desse ministério, né? Mas algumas regras, como eu não vou falar para eles, vou falar para os outros. Brincando, né? Algumas coisas é importante. Primeira coisa é importante para o músico: obediência e humildade. Obediência e humildade. A maioria dos músicos são desobedientes. O pessoal está falando, não faça isso, não. Baixa o som, o pessoal não baixa, não sabe receber essas exortações. Por isso, a gente tem que trabalhar muito essa questão da obediência e da humildade. Outra questão que é o mais importante dentro do ministério de música é a mensagem. Aquilo que a música leva. Tem ministério de música como vocês, tem pessoas aqui que a gente fica maravilhado, né? Tanto que vocês tocam bem. Só que tem pessoas que acontecem no grupo de oração que os instrumentos sobrepõem a voz. Te pergunto, o que é mais importante? A mensagem que a música traz ou os instrumentos? Mensagem. E aí, cai lá naquele primeiro problema do pregador. Leva para a reunião de oração, avalia e fala: olha, vocês estão tocando muito bem, mas os instrumentos estão mais altos. O som está muito alto. Ah, deu um problema na caixa de som. Essa caixa está lá tem 6 meses e ninguém conserta essa caixa. Geralmente, lá no nosso grupo de oração, o responsável pela caixa de som é o Ministério de Música. Ele tem que correr atrás. É responsabilidade dele. A outra questão que nós temos que trabalhar dentro do Ministério de Música, e aqui eu vejo que o pessoal fez muito bem, a gente começa com música animada, e tem aquele momento final. Mas antes de chegar naquele momento final, você tem que ir dando as quebradas. Animada, um pouquinho mais calma, aí tranquiliza o povo. Muitas vezes a gente tem visto, e como eu prego muito lá na minha diocese, eu vejo um ministério de música que acaba a música animada e está todo mundo lá assim. E você vai pregar, eu vou estar lá. Outra coisa que é importante: grupo de oração, a reunião de oração, não é local para festival de música. O pessoal vai lá, prepara as músicas lindas, maravilhosas, pega lá o colo de Deus, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e começa a cantar, e a reunião de oração está lá. Nossa, como é que eles cantam bem? Está lá. Adiantou? Não. Cantaram muito bem, mas as pessoas não tiveram a experiência daquela canção como deveria ter. Ah, então não pode cantar música nova? Pode. Nós precisamos trabalhar essa questão de músicas já conhecidas com músicas novas. Não é chegar numa reunião de oração e despejar todas as músicas novas. É fazendo isso de maneira gradativa, ensinando a letra, para as pessoas aprenderem a cantar. Outra coisa aqui o exemplo está muito bom. É pegar uma música e trabalhar ela na animação. Tem ministério de música que chega a fazer animação, tem 15 minutos para fazer animação, leva 6 músicas. Não trabalha nenhuma música, canta uma atrás da outra. Canta uma atrás da outra.
dedicado à música. Nos grupos de jovens, esse momento é maior. O jovem é evangelizado muito pela música. Então, os grupos de jovens é importante que tenha esse período maior também para a música. O jovem gosta muito disso. A gente tem que saber, né, essa particularidade do jovem, saber usar a música para atrair o jovem. Outra coisa, a questão da música, para terminar, é a importância do Ministério de Música participar da reunião de oração. O dirigente da oração está aqui, conduzindo a oração. Aí o Ministério de Música vira as costas e começa a conversar. Ou começa a olhar para a parede. O Klaus está aqui conduzindo o ciclo carismático. O que o Ministério de Música tem que estar fazendo? Participando do ciclo carismático. Deve estar orando. Por quê? É como o Juninho ensina. A pessoa está lá na reunião de oração. Aí a pessoa olha para o Klaus, louco da vida, naquela empolgação toda, olha para a irmã está lá. O irmão que vem pela primeira vez fala: gostei daquela, quero ser igual àquela. Quem já viu a formação do Juninho sabe disso. O Juninho fala muito sobre isso. Então, o ministério, todo mundo que está aqui na frente tem que ser pessoas orantes. Tem que orar também. Amém? Dúvidas? Vamos lá, a última. Porque você ia tocar no ponto lá, você acabou adiantando, que era a questão da criatividade nas pregações. Eu concordo 90%, talvez até 100% foi dito com relação aos pregadores e tal. Só que assim, não adianta a gente ter uma lista com 30, 40, 50 pregadores na paróquia, na diocese, se na maioria dos casos as pregações são chatas. Então, meu irmão, eu acho que é um conjunto de todas as coisas. É um conjunto de todas as coisas. Pregador chato é aquele que não ora. Pregador chato é aquele que não tem vida de santidade. Pregador chato é aquele que não testemunha. Como é que ele vai viver tudo isso? Conversão de vida, formação, vivência eucarística, confissão, experiência daquilo que prega. Não adianta eu pregar alguma coisa que eu não vivo. Eu tenho que pregar aquilo que eu vivo. São testemunhos da sua vida que você tem que pregar. Um belo dia na minha vida, estou eu lá em Foz do Iguaçu, participando de um evento da empresa. Um evento maravilhoso, com 60 pessoas. Para você ver, tanto que o evento era fraco, tinha um cantor cantando para 60 pessoas, um tal de Almir Sater. Cantando para 60 pessoas. Terminou o show dele, chegou todo mundo lá, o pessoal reunido, falou assim: olha, fechamos uma boate, colocamos 50 mulheres lá dentro, para vocês irem para lá. Fiquem à vontade, façam o que quiser fazer, está tudo pago. Estava eu lá junto com todo aquele povo. Eu prego muito ferrenho sobre a fidelidade do matrimônio. Estava a mais de 1000 quilômetros de distância, ninguém me conhecia. Poderia ir para aquela boate e falar assim: vou esquecer. Ontem eu fiz 16 anos de casado. Só que eu namorei com minha esposa durante 7 anos. Fizemos 23 anos de relacionamento. Tem 23 anos que eu não sei quem beijar na boca de outra mulher. Eu não ia jogar tudo isso fora. Fiquei lá. Fui pro meu quarto. Fui lá rezar. No outro dia eu fui motivo de piada para todo mundo. Não tem problema. Estou lidando pelo céu. Pregação chata é porque o pregador não está vivendo. Precisa viver. Não basta ter conteúdo. Tem que ter vivência.
E aí nós, enquanto coordenador diocesano, coordenador de cidade, coordenador de ministério, nós temos que estar pastoreando esse povo. Voltamos lá no pastor, pastorear. Esse pregador que está pregando aí, quando a gente vê muitas coisas acontecendo, a gente tem que ficar... Boa. Nós estamos tendo experiência muito bonita com oficina de pregação, né, Júlio? O Júlio está ali, ele é coordenador da oficina de pregação. E na oficina de pregação é um lugar excelente para se aprender a não pregar chato. Né? Agora, os pregadores de cristalino, são 30 e poucos. Levanta a mão quem tem na oficina de pregação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está faltando 20 e poucos. A oficina de pregação está de braços abertos. Espero vocês. Tá bom? Vocês aqui realizam oficina de pregação de quanto em quanto tempo? Toda semana. Perfeito. 8 horas da noite. A minha Perfeito. sugestão é que ela fosse no final de semana, porque favorece talvez que os outros 20 possam participar também. Boa ideia. Boa ideia. Nós precisamos proporcionar que todo mundo participe. Amém? Amém?